Pedi meu namorado em casamento na ceia de Natal, e ele me humilhou na frente de toda a família. Quando aquele jantar virou um desastre completo, eu já tinha passado 3 anos agindo como se o amor fosse um orçamento que eu pudesse esticar, se fosse cuidadosa o bastante. Meu nome é Julie. Eu tinha 31 anos na época, e trabalhava como psicóloga clínica em um consultório compartilhado em uma cidade de médio porte no norte dos Estados Unidos, onde tudo parecia charmoso por fora, e custava caro demais quando você tentava morar sozinha. Eu tinha um apartamento decente, um carro que fazia um barulho estranho todo inverno, um sofá que comprei parcelado e odiei por 6 meses antes de decidir que ele era aceitável, e uma agenda tão cheia de sessões que minha vida inteira rodava em bloquinhos de 50 minutos. Eu gostava de estrutura. Gostava de planos. Gostava de saber quando o aluguel vencia, quando o seguro batia, quando precisava fazer compras, quando meus pacientes costumavam cancelar e quando minha mãe ligava só para perguntar se eu ainda estava mantendo minhas opções abertas. Eu não era uma pessoa caótica por natureza, o que torna o que fiz depois ainda mais humilhante. Porque não, eu não caí naquele desastre por acaso. Eu basicamente planejei a coisa toda, paguei por ela e caminhei direto para o desastre usando o meu melhor vestido. Conheci ele em um evento de fim de ano que minha prima me obrigou a ir, porque disse que eu estava virando uma daquelas mulheres que casam por acidente com o trabalho e depois ficam chocadas quando ele começa a dormir com outras pessoas. Aquilo era a tentativa dela de ser carinhosa. Ela tinha um dom para o drama. Foi mais porque ela prometeu que teria comida boa, e porque eu estava cansada de ouvir que precisava ser mais aberta. Ele estava parado perto de uma daquelas mesas com docinhos minúsculos arrumados como peças de museu, tirando sarro da neve artificial nas janelas, com aquele tipo de sarcasmo leve e caloroso que faz você se sentir parte de uma piada interna. Ele era designer gráfico. Falou isso com autoconsciência suficiente para eu não rotular ele imediatamente como homem criativo com renda instável e pontos cegos emocionais, que teria sido a coisa mais esperta a se fazer. Ele tinha olhos gentis, uma risada gostosa, e o tipo de rosto que parecia relaxado mesmo quando não estava. Ele me perguntou se eu realmente gostava daqueles eventos ou se estava lá sob coação social. Eu disse. Claramente uma situação de refém visível. Ele riu. E foi basicamente isso. Não foi destino nem nada. Só o momento certo. Química e eu estando cansada demais para ser inteligente. Os primeiros meses com ele pareceram fáceis daquele jeito perigoso que as coisas fáceis parecem quando ainda são novas o suficiente para serem editadas pelo otimismo. Tomávamos café depois das minhas sessões tardias. Jantávamos e os jantares viravam longas caminhadas porque nenhum dos dois queria ir para casa ainda. Ele contava bem as histórias. Tenho que admitir isso. Ele sabia pegar algo comum, como ficar trancado para fora do escritório ou um cliente rejeitando um projeto, e transformar em algo engraçado em vez de patético. Falava sobre o estúdio que queria abrir um dia, como estava cansado de trabalhar para a visão dos outros, como queria construir algo que fosse dele. Eu gostava de ambição. Gostava de gente com planos. Também gostava de estar perto de alguém que não me tratava como intimidadora, porque eu sabia cuidar da minha vida. Ele dizia que eu era calmante, estável, inteligente. Dizia que estar comigo fazia ele sentir que conseguia respirar. Essa frase envelheceu mal, obviamente. Ele mencionou logo cedo que a família dele era próxima. Não próxima daquele jeito fofo de cartão de Natal. Próxima do jeito, todo mundo tem opinião. Todo mundo aparece, todo mundo sabe da sua vida. Lembro dele dizer. Os domingos são meio que obrigatórios na casa dos meus pais. Com uma risada que confundi com ironia. Não era piada. Era um aviso que soava charmoso. A primeira vez que fui lá, contei às pessoas do mesmo jeito que alguém conta as saídas em uma sala lotada. Os pais dele, os irmãos, a irmã mais nova, 2 cunhadas, crianças correndo, uma tia que parecia surgir de um corredor lateral como se morasse nas paredes, e alguns amigos da família tão permanentes que era como se tivessem lugar marcado. Era barulhento, carinhoso, bagunçado e, de alguma forma, ainda organizado em torno da autoridade invisível da mãe dele. Ela não era cruel. Era pior que cruel, na verdade. Era gentil de um jeito que fazia as expectativas parecerem gratidão. Beijou meu rosto, me chamou de adorável, contou pra todo mundo com o que eu trabalhava antes mesmo de eu tirar o casaco e, em 10 minutos, entendi que não ir no próximo domingo seria notado, discutido e interpretado. No começo, eu dizia a mim mesma que era fofo. Realmente parecia fofo por fora. Eles cozinhavam juntos, provocavam uns aos outros, passavam as travessas, discutiam sobre esportes, riam alto o suficiente para as janelas participarem. A mãe dele tinha um jeito de fazer até as pequenas coisas parecerem cerimoniais. Sobremesa não era só sobremesa. Era uma produção. Aniversários não eram aniversários. Eram eventos de um dia inteiro com pratos coordenados e histórias antigas, e pelo menos uma pessoa chorando por algo sentimental. Eu cresci em uma família menor e mais fria, onde nos amávamos, claro,
mas geralmente de cômodos diferentes. Então, uma parte de mim se sentiu atraída pelo caos. Uma parte de mim achou que talvez fosse isso que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre ser acolhida. Havia conforto em ser esperada. Havia conforto em não ter que se perguntar se alguém queria você ali. O problema, que eu continuei minimizando porque estava ocupada aproveitando as partes que me agradavam, era que ser esperada não é a mesma coisa que ser vista. A mãe dele amava que eu fosse responsável. O pai gostava que eu trabalhasse em uma área respeitada e não envergonhava ninguém sendo barulhenta. Instável ou estando ainda me encontrando. Os irmãos gostavam que eu sempre levava alguma coisa, sempre ajudava a tirar a mesa, sempre lembrava dos aniversários, sempre tinha um presentinho para as crianças. Eu me tornei útil muito rápido, não de um jeito sinistro, só do jeito que as mulheres se tornam úteis quando estão tentando ser amadas e não percebem a taxa de câmbio. Reorganizei meus horários de pacientes para manter os domingos livres. Pulei dias de descanso e chamei isso de compromisso. Disse a mim mesma que era assim que relacionamentos sérios funcionavam. Você se adapta. Você se funde. Você abre espaço. E se eu for dolorosamente honesta, eu gostava do jeito que a mãe dele me olhava quando eu chegava. Como se eu tivesse passado em algum teste invisível que ela nem tinha me dito que eu estava fazendo. O dinheiro começou a fazer parte de nós devagar o suficiente para eu não sentir a linha quando a cruzamos. Ele trabalhava em uma agência pequena e pegava projetos de freelancer quando podia. Alguns meses eram bons. Outros eram meses de meu cliente ainda não pagou. Eu ganhava mais do que ele, não absurdamente mais, mas o suficiente para eu sentir e para ele sentir que eu fingia não sentir. No começo, era inofensivo. Eu pagava o jantar porque ele tinha comprado os ingressos do cinema. Eu cobria um fim de semana fora porque ele teve um mês fraco. Comprava ingressos para shows porque eu era quem se importava em checar as datas e fazer planos antes de tudo esgotar. Ele protestava de leve, depois aceitava. Sempre agradecia. Essa parte importa, porque não era uma situação de vilão de desenho animado que torce o bigode e me rouba tudo. Ele dizia obrigado. Beijava minha testa. Dizia que pagaria a próxima. Parecia envergonhado o suficiente para eu me sentir generosa em vez de estúpida. Depois, paguei um curso profissional que ele jurou que o ajudaria a subir de nível e finalmente sair da agência. Foi caro. Não caro a ponto de arruinar minha vida, mas o suficiente para eu encarar o valor antes de digitar os dados do cartão e ter um daqueles breves momentos fora do corpo onde você pensa: estou sendo parceira ou estou fazendo teste para um papel que ninguém me pediu para interpretar? Escolhi ser parceira. Claro que escolhi. Ele me abraçou como se eu tivesse entregado oxigênio. Disse: quando o estúdio finalmente sair, você vai ganhar o maior agradecimento do mundo. Lembro de rir e dizer: não quero agradecimento, quero participação nos lucros. Era brincadeira. Mais ou menos. Ele riu também, mas algo travou no rosto dele. Não raiva exatamente, mas como uma pressão. Eu vi. Eu com certeza vi. Depois ignorei, porque é isso que mulheres inteligentes fazem quando estão investidas em uma versão das coisas que ainda as favorece. Havia pequenos momentos. Essa é a parte cruel. Grandes traições raramente chegam com uma banda de música. Elas vazam através de coisinhas que você decide não nomear. Se eu mencionava morar juntos, ele ficava vago. Se eu perguntava onde ele nos via daqui a 1 ano, ele respondia como se estivesse escrevendo um discurso de campanha. Bem, sólidos, felizes, ainda construindo. Construindo o quê? Com que materiais? Em que prazo? Nada concreto. Só barulhos reconfortantes em formato de frase. A irmã mais nova dele disse uma vez, enquanto ajudava a empilhar a louça depois do almoço: ele odeia se sentir encurralado, então só não faz aquela coisa que as garotas fazem. Lembro de congelar com uma tigela de salada nas mãos e dizer: que coisa? Ela deu de ombros e me deu um sorriso que não era maldoso o suficiente para confrontar, mas não era gentil o suficiente para esquecer. A coisa do futuro. A coisa da pressão. Depois saiu andando como se tivesse dito algo comum. Fiquei ali me sentindo ridícula por estar ofendida. Eu já estava recebendo instruções sobre como lidar com ele, e em vez de ouvir alarmes, ouvi uma música de desafio. A mãe dele, por outro lado, continuava soltando comentáriozinhos que me faziam sentir escolhida. Dizia coisas como: você tem feito tão bem para ele. Ou ele precisava de alguém estável. Ou, finalmente, ele tem uma mulher que sabe o que compromisso significa. De novo, soam como elogios. E talvez fossem na cabeça dela. Mas nenhum era sobre ele me amar. Eram sobre eu melhorar ele, estabilizar ele, civilizar ele, fazer a vida dele funcionar melhor. Deixei-me seduzir pela utilidade porque a utilidade é mais fácil de medir do que o amor. Se alguém precisa de você, com certeza isso conta para alguma coisa, certo? Conta. Só que nem sempre para o que você pensa. Houve avisos muito antes do Natal, e o que me faz querer me enfiar em um buraco é que consigo listar todos agora em ordem. Quase como um slide que meu orgulho costumava manter escondido em uma gaveta trancada. Teve o domingo em que a mãe dele anunciou, na frente de todo mundo, que eu era basicamente a única que consegue fazer ele pensar como um adulto.
E em vez de me sentir insultada por nós dois, corei como se tivesse ganhado um prêmio. Teve a viagem de fim de semana que paguei inteira depois que ele teve outro mês devagar, onde deveríamos relaxar perto da água, mas de alguma forma passamos o caminho todo ouvindo ele desabafar sobre o trabalho, enquanto eu garantia que o talento acaba encontrando seu lugar. Teve a noite em que ele veio estressado com as contas e eu pedi comida. Transferi dinheiro para ele pagar a luz e depois ouvi ele me dizer que odiava sentir que não conseguia prover direito. Eu deveria ter dito: então para de pegar de mim enquanto me ressente por isso. Em vez disso, acariciei o cabelo dele e disse que todo mundo precisa de ajuda às vezes. O que é verdade. Mas ajuda não é o problema. Ajuda misturada com direito adquirido e vergonha vira outra coisa. Tinha também o meu apartamento, que virou um laboratório minúsculo para todas as nossas dinâmicas estranhas. Ele nunca se mudou oficialmente, o que, olhando para trás, foi parte da genialidade do arranjo do lado dele. Ele tinha todo o conforto sem nenhum peso de declaração. Tinha uma chave por conveniência. Mantinha roupas lá porque facilitava as manhãs. Trazia coisas do trabalho porque se concentrava melhor na minha casa. Claro que sim. Minha casa era limpa, silenciosa, abastecida e gerida emocionalmente. Se o apartamento dele tinha um problema, ele vinha para o meu. Se a família o sufocava, ele vinha para o meu. Se tinha um prazo, acampava na minha mesa de jantar e agia como se minha calma o ajudasse a pensar. Ajudava mesmo. Ajudava tanto que ele quase nunca precisava pensar no que estava realmente me oferecendo em troca. Em uma sexta à noite, talvez 1 ano e meio depois do início, estávamos comendo massa no meu sofá direto na tigela porque estávamos cansados demais para encenar a vida adulta em uma mesa. E perguntei se ele já imaginava a gente morando junto oficialmente. Não de um jeito dramático, só conversando. Ele encarou a televisão por 1 segundo a mais do que o normal e disse: digo sim, eventualmente. Perguntei o que eventualmente significava. Ele sorriu como se eu estivesse sendo fofa e disse: por que você sempre precisa colocar data nas coisas? Lembro do meu estômago afundar porque a resposta era tão simples na minha cabeça. Porque datas são como adultos reconhecem que o tempo está passando. Porque eventualmente é para onde as promessas fracas vão para se aposentar. Porque eu queria saber se estava construindo uma vida ou alugando uma fantasia. Mas não disse nada disso. Disse: não preciso de datas. Preciso de sinais de que você fala sério. Ele ficou quieto, beijou minha mão e mudou de assunto para um filme. Aquilo deveria ter contado como uma resposta. Contou. Eu só não dei a nota certa. A irmã mais nova dele era outra fonte de informação que eu continuava classificando errado. Ela gostava de mim, mais ou menos. Ou talvez gostasse de como eu era útil para o clima emocional da família. Me mandava mensagem antes dos aniversários para perguntar o que eu achava que a mãe dela ia querer. Uma vez me ligou de uma loja porque não conseguia decidir qual suéter comprar para o irmão e confiava na minha opinião mais do que na dele porque eu era melhor em ver quem ele realmente é. E eu ainda não fui embora depois de ouvir aquilo. Eu sei. Ver quem ele realmente é acabou sendo a única habilidade que eu com certeza não tinha. Teve um domingo no final do outono, umas 6 semanas antes do Natal, em que a família toda estava reunida na cozinha porque o aquecimento da sala não estava funcionando bem. E todo mundo gostava de reclamar coletivamente. A mãe dele estava fazendo o molho. O pai fingia não estar vigiando, e um dos irmãos mencionou um anel de noivado que estava procurando para uma colega que planejava pedir em casamento. A sala ficou barulhenta daquele jeito de família, todo mundo dando opinião. E então a mãe dele olhou direto para nós e disse: bom, talvez tenhamos mais de um casamento para pensar em breve. As pessoas riram. Eu ri também porque o que mais eu ia fazer, rosnar, mas senti ele ficar completamente estático ao meu lado. Não um estático de timidez, nem envergonhado, rígido, defensivo. A mão dele escorregou da minha, no carro. Mais tarde, perguntei se aquilo tinha incomodado ele. Ele disse: você sabe como eles são? Eu disse: isso não é uma resposta. Ele disse que não queria que todo o jantar de família virasse pressão para casar. Depois disse que eu parecia decepcionada. O que sim, eu estava. Mas agora, até estar decepcionada era de alguma forma eu pressionando ele. O desequilíbrio começou a aparecer em cantinhos domésticos bobos também. Eu pagava as compras com mais frequência porque era quem percebia que as coisas tinham acabado. Eu repunha itens básicos de casa que ele usava constantemente porque ficar sem sabonete me irritava mais do que a falta de princípio da situação. Reservei uma cabana para o aniversário dele porque ele jurou que não se importava em comemorar, e depois pareceu tão tocado quando fiz algo atencioso que imediatamente quis fazer de novo. Essa é a armadilha, honestamente. Você se sente bem sendo aquela que lembra das coisas, que planeja as coisas, que faz o esforço. Parece amor. Às vezes é só ser a assistente não paga de alguém que ocasionalmente te beija. E como o relacionamento não era ruim o tempo todo, que é como essas coisas ficam confusas, havia fases boas que continuavam resetando minha esperança. Ele conseguia ser profundamente carinhoso em particular. Sabia ler meu rosto quando o trabalho me esgotava. Aparecia com uma sopa, massageava meus ombros, colocava a cabeça no meu colo
e perguntava do meu dia naquela voz suave que ele só usava quando o mundo não o estava pressionando. Me fazia rir quando eu estava surtando. Deixava bilhetinhos na minha agenda. Uma vez, depois que tive uma semana brutal com muitos casos de crise e pouco sono, ele limpou minha cozinha sem fazer discurso sobre isso. Cheguei em casa e chorei por causa de uma bancada limpa como uma viúva em um drama de guerra. É isso que te pega. Não as mentiras gigantes. As pequenas doçuras. Elas tornam a ausência maior mais difícil de nomear porque você fica pensando, com certeza alguém tão terno em certos momentos não pode ser tão ausente na estrutura. Mas as pessoas podem. Elas com certeza podem. O que eu nunca admiti totalmente foi o quanto a família dele amplificava qualquer papel em que ele se enfiasse. Se ele era o sonhador charmoso, eles o protegiam. Se ele era esquivo, eles traduziam como sensibilidade. Se ele falhava, eles envolviam a falha em biografia e chamavam de complexidade. E eu, idiota que fui, continuei competindo com a mitologia familiar, em vez de recusar a disputa. Eu voltava dos almoços de domingo me sentindo ao mesmo tempo incluída e estranhamente apagada, porque a versão dele que todos protegiam não batia com o homem de quem eu continuava precisando de respostas. Perto deles, a indecisão dele virava um traço de personalidade. Perto de mim, virava um problema meu para navegar com cuidado. Um mês antes do Natal, tivemos nossa discussão particular mais feia. Eu tinha acabado de terminar uma semana longa, e tudo o que eu queria era uma conversa direta que não terminasse em fumaça emocional. Estávamos na minha cozinha. Ele estava encostado na bancada, comendo sobras direto do pote porque, pelo visto, pratos agora eram formais demais para nós. E eu disse, você está realmente vindo na minha direção ou só ficando porque é fácil? Sem aquecimento. Sem amortecer. Eu estava cansada. Ele me encarou por um segundo e disse, por que sempre são essas duas opções com você? Por que estar junto não pode ser o suficiente por 1 minuto? Porque 1 minuto tinha virado 3 anos. Mas tudo bem. Perguntei se ele via o casamento comigo como uma possibilidade real ou algo que dizia quando queria que eu parasse de perguntar. Ele disse que não sabia por que tudo tinha que ser traduzido em algum exame final. Disse que me amava, mas odiava se sentir monitorado. Perguntei o que exatamente ele estava sendo monitorado além de mostrar uma intenção adulta básica. Ele disse, tá vendo? Aí mesmo, você faz parecer que se eu não estiver encenando a vida adulta no seu cronograma, estou falhando. Essa frase ficou comigo porque expôs toda a falha feia por baixo de nós. Ele sentia minha necessidade de clareza como julgamento. Eu sentia a recusa dele em definir qualquer coisa como negligência. Nenhum de nós sabia mais como superar isso. Depois de 1 hora falando em círculos, ele ficou emocionado. E assim que ele ficou emocionado, eu cedi. Porque essa é outra das minhas características mais embaraçosas. Consigo manter minha posição perfeitamente, até que alguém que eu amo pareça ferido. Então, de repente, vira um pacote de ajuda humanitária de legging. Ele me abraçou. Disse que estava tentando. Disse que não queria me perder. Disse que precisava que eu confiasse que o tempo dele não era rejeição. Assenti no ombro dele e acreditei o suficiente para continuar. Mais tarde naquela noite, ele dormiu na minha cama enquanto eu fiquei lá bem acordada, encarando o teto e percebendo que nunca, nenhuma vez nesse relacionamento, eu o tinha ouvido descrever um futuro comigo em termos concretos e espontâneos. Nenhuma vez. Toda conversa sobre o futuro começava comigo e terminava com ele me acalmando por ter tido a conversa. Aquilo deveria ter sido o fim, obviamente. Em vez disso, virou o prelúdio da minha grande catástrofe porque uma parte de mim, a parte esperançosa, a parte idiota que faz tudo pelos outros, decidiu que o que precisávamos não era menos pressão, mas um tipo diferente de certeza. Algo emocional. Algo inegável. Algo que cortasse toda a esquiva dele e fizesse ele ou entrar de vez ou sair de vez. O que, para ser justa, foi exatamente o que aconteceu. Eu só não tinha ideia de quão feio o sair poderia ser com luz de velas e porcelana de família envolvidas. Por volta do 2º ano, minha própria vida começou a se estreitar de jeitos que eu não admitia totalmente. Meus fins de semana eram a família dele. Meu dinheiro extra continuava encontrando motivos para virar nossas experiências. Meu apartamento ainda tecnicamente pertencia só a mim, mas ele tinha gavetas, uma prateleira no banheiro, sapatos perto da porta, carregadores em todo lugar e aquela sensação de direito silencioso que as pessoas ganham quando são deixadas confortáveis por tempo suficiente. Ele falava do nosso futuro do mesmo jeito que as pessoas falam de reformas em uma propriedade que não compraram legalmente. Casual. Presumido. Vago sobre o financiamento. Sempre que eu pressionava por clareza, ele beijava minha têmpora e dizia que eu pensava demais. Eu odiava essa frase, a propósito. Pensava demais. Como se querer respostas diretas do homem que dormia na minha cama e comia a comida que eu comprava fosse alguma patologia adorável. A verdade é que comecei a ser mais direta. Não drasticamente. Não de um jeito gritado, com ultimatos. Só me cansei de agir como se o tempo fosse infinito quando já estávamos construindo hábitos que pareciam suspeitosamente com uma vida compartilhada. Perguntei se ele realmente queria casar algum dia
Ou se só gostava de estar com uma mulher que o hospedasse confortavelmente até o conceito começar a soar caro. Sim, eu disse isso. Não, não caiu bem. Ele ficou quieto. Disse que queria que as coisas fossem feitas direito. Perguntei o que isso significava. Disse que queria estar pronto financeiramente. Apontei que prontidão financeira é um alvo móvel, e não um traço de personalidade. Ele disse que eu fazia tudo parecer uma lista de tarefas. Eu disse que algumas coisas deveriam estar em uma lista. Dá para ver como estávamos românticos. Então a mãe dele, em uma das nossas conversas na cozinha enquanto regava algo e agia como se manteiga fosse uma virtude moral, disse: "Não se preocupe, ele demora mais que as outras pessoas com decisões sérias." Lembro de encarar ela e pensar: por que estou discutindo seu filho adulto com você como se estivesse esperando uma carta de aceitação da faculdade? Mas em vez de dizer isso, sorri. Porque era o que eu fazia naquela época. Sorria através do desconforto como se fosse uma habilidade social, em vez de uma autotraição. Pelo meio do nosso terceiro ano, comecei a me sentir inquieta de um jeito que não conseguia remediar com a razão. Estava cansada de ser paciente sem nenhuma evidência de que a paciência estava levando a algum lugar. Cansada de ser a madura. Cansada de ver a família dele me tratar como se eu praticamente já estivesse dentro, e ele como se fosse algum cavalo selvagem lindo que não podia ser apressado. Eu não queria uma fantasia grandiosa. Queria clareza. Queria saber se esse homem realmente me via como a pessoa com quem estava construindo uma vida, ou se eu era apenas a versão mais conveniente da vida adulta que ele tinha encontrado até agora. E porque eu ainda estava apegada à ideia de que o esforço poderia resgatar a ambiguidade, tive o pior plano da minha vida adulta. Disse a mim mesma que seria romântico porque ele amava a família e o Natal era o feriado favorito dele, e talvez parte do motivo pelo qual ele estava enrolando fosse medo, insegurança ou espera pelo empurrão emocional perfeito. Tá vendo como eu continuava atribuindo profundidade à confusão? Incrível, de verdade. Passei meses moldando essa ideia terrível em algo nobre. Achei que se eu tornasse o momento grande o suficiente, quente o suficiente, seguro o suficiente, ele pararia de flutuar acima da própria vida. E finalmente a escolheria. Escolheria a mim. Até me encontrei com o pai dele primeiro. Essa parte ainda faz minha pele arrepiar. Perguntei se podíamos tomar um café porque queria falar sobre algo importante. Ele pareceu tocado, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de que eu tinha perdido o juízo. Sentamos em uma cafeteria pequena que cheirava a açúcar queimado e casacos molhados. E disse a ele que queria pedir o filho dele em casamento. Ele pareceu surpreso, depois emocionado, depois orgulhoso desse jeito estranho de segunda mão. Disse que eu era uma excelente adição à família deles, e que o filho dele tinha sorte de me ter. Sorte. Não apaixonado. Não louco por mim. Sorte. Lá estava aquilo de novo. Juro que o universo estava tentando me dar legendas e eu continuava desligando. A mãe dele reagiu com uma animação contida, que me fez sentir ao mesmo tempo aliviada e levemente observada. Ela não me desestimulou. Pelo contrário. Fez perguntas práticas. Queria saber quando, onde, o que eu planejava dizer. Até ajudou a decidir o momento, como se estivéssemos coordenando um brinde. Interpretei o entusiasmo dela como apoio. Olhando para trás, acho que uma parte dela simplesmente amava a ideia de controlar o clima emocional do próprio feriado dela. Ou talvez achasse genuinamente que o filho queria o que ela queria. Famílias são complicadas assim. As pessoas podem estar profundamente erradas, sem serem intencionalmente cruéis. Isso não torna o resultado menos destrutivo. Só torna mais difícil odiá-las puramente. Comprei um anel para ele. Um anel masculino, simples e caro, muito mais do que eu deveria ter gasto. Ainda lembro de estar na joalheria encarando fileiras minúsculas de certeza polida sob luzes brilhantes que faziam tudo parecer mais rico do que era. A vendedora continuava chamando de uma peça atemporal, e eu quis perguntar se eles tinham seguro para a humilhação pública, mas não perguntei. Paguei quase 3 meses de dinheiro extra por aquele anel. Dinheiro que eu poderia ter colocado na poupança, no crédito estudantil, em literalmente qualquer coisa menos simbólica e estúpida. Mas na época parecia um investimento. Em nós. No futuro. Em prova. Na semana que antecedeu o Natal, eu era um desastre de suéter. Não conseguia me concentrar nas sessões. Continuava checando a caixinha do anel na bolsa como se ela pudesse evaporar. Ele parecia distraído também, mas li aquilo como estresse de fim de ano. Ele não estava frio exatamente. Só estava em outro lugar. Menos carinhoso. Mais rápido em se perder no celular. Mais propenso a ficar conversando com os irmãos enquanto eu ajudava a mãe dele a guardar as sobras. Eu percebi. Claro que percebi. Depois disse a mim mesma que estava sendo nervosa e dramática. Tem uma humilhação especial reservada para mulheres que estão certas e ainda assim se convencem do contrário. A véspera de Natal na casa dos pais dele estava lotada. Gente em todo lugar. Crianças gritando no corredor. Casacos empilhados em uma cama. Copos brindando. A mãe dele circulando pela sala como uma diretora de palco com brincos festivos. Eu tinha comprado um vestido especificamente porque ele me fazia sentir uma versão mais calma e radiante de mim mesma.
Sabe quando você está tentando se tornar a mulher que o momento merece? Isso. Tinha o anel escondido na bolsa. Minhas mãos ficaram geladas a noite toda. Ele me beijou quando cheguei, mais rápido, distraído, já virando para responder alguém que chamava o nome dele na cozinha. Acabei ficando perto da mesa de jantar, fingindo me importar com os centros de mesa enquanto ele era absorvido pela corrente da família. Em um ponto, olhei para o outro lado da sala e percebi que ele não tinha me procurado de verdade nenhuma vez. Senti aquele pequeno aperto feio no estômago. Não pânico. Só o primeiro escorregão do calcanhar em uma escada que você ainda não percebeu que está molhada. O jantar se arrastou do jeito normal de feriado, com acompanhamentos demais e conversas demais acontecendo ao mesmo tempo. Ele sentou na minha frente. Não do meu lado, porque o sobrinho dele quis minha cadeira antes e todo mundo começou a se mexer. E foi ali que paramos. Continuei pegando ele rindo com o primo, encostado na cadeira, solto e leve de um jeito que nunca parecia estar perto de mim quando o assunto era nosso futuro. Esse pensamento me atingiu e imediatamente me senti culpada por ele. Queria poder dizer que foi ali que parei, que ouvi meu corpo, meus instintos, o profundo coro feminino ancestral no meu sangue gritando: "Garota, senta aí." Mas não. Sorri. Bebi água. Esperei o sinal que a mãe dele e eu tínhamos combinado. Eu realmente fiz isso. Tinha coordenado minha própria execução pública com a mãe dele por cima de vegetais assados. Ela me deu o olhar durante a sobremesa. Só um aceno minúsculo da outra ponta da mesa. Meu coração começou a bater tão forte que achei que talvez todo mundo pudesse ouvir por cima dos talheres. Eu levantei. Ele olhou para mim confuso. As pessoas ficaram mais quietas porque, quando alguém levanta em um jantar de família segurando uma taça de vinho, todo mundo presume um discurso. Eu não estava segurando uma taça de vinho. Estava segurando a caixinha de veludo com tanta força que quase a amassei. Disse o nome dele primeiro. Minha voz saiu firme, o que até hoje me irrita. Fiz toda aquela declaração sobre como ele tinha se tornado minha parte favorita da vida comum, como amar ele tinha parecido construir algo seguro e real, como eu queria continuar escolhendo ele de todas as formas chatas e lindas que realmente fazem uma vida. Não foi ruim, inclusive. Essa é a pior parte. Foi sincero. Foi cuidadoso. Foi o tipo de coisa que uma mulher diz quando carrega esperança e medo por tempo demais e decide que a esperança merece uma chance limpa. Depois contornei minha cadeira, caminhei até ele e me ajoelhei. O silêncio mudou. É assim que lembro com mais clareza. Não que tenha ficado silencioso, mas a qualidade da sala mudou. Como se todo o barulho quente fosse sugado para um único ponto duro. O rosto dele fez algo que ainda repasso às vezes contra minha vontade. Confusão primeiro. Depois choque. Depois algo muito mais feio. Não ternura. Não emoção. Pânico? Sim, mas misturado com irritação. Quase raiva. Como se eu tivesse arrastado ele para uma luz brilhante sem o consentimento dele. Abri a caixa e pedi para ele casar comigo. Algumas das crianças não entenderam o que estava acontecendo. Então teve esse atraso horrível onde todos os adultos congelaram. E as crianças ainda faziam barulhos aleatórios ao fundo. Ele encarou o anel. Depois eu. Depois, e nunca vou esquecer isso, ele olhou para a mãe dele. Não para mim. Para a mãe dele. Como se estivesse triangulando a culpa antes mesmo de responder. "Julie", ele disse bem baixo no começo. "Levanta." Achei que ele estava sobrecarregado. Eu realmente achei isso. Dei esse sorrisinho patético e disse: "Só se você disser sim." Ele não sorriu. Recuou de mim, como se a própria distância pudesse consertar o que eu tinha feito. "Levanta!" repetiu mais alto. A sala tinha ficado tão parada que eu conseguia ouvir uma das crianças na sala de estar brincando com papel de presente. Fiquei ajoelhada por mais um segundo, porque meu corpo genuinamente não entendeu a informação ainda. Eu disse: "Estou falando sério." Como se esse fosse o problema. Como se talvez ele achasse que era uma piadinha. Então ele disse não. Simples assim. Não, talvez. Não podemos conversar depois. Não, isso é muita coisa. Não. Algo dentro de mim ficou em branco de um jeito muito prático. Meu corpo levantou antes da minha dignidade. Lembro do calor subindo para o meu rosto tão rápido que pareceu algo químico. Perguntei: "Como assim não?" O que não foi uma pergunta ótima, porque, honestamente, o que você acha que ele quis dizer? "Julie?" Mas a humilhação não te deixa eloquente. Te deixa estúpida e literal. Ele disse agora mais alto: "Quero dizer não. Eu não quero casar com você e não acredito que você acabou de fazer isso aqui." Alguém na mesa respirou fundo com força. A mãe dele disse o nome dele naquele tom de aviso que as mães usam quando tentam parar uma cena que ajudaram a montar por acidente. Ele virou para ela e disse: "Você sabia disso?" Ela não respondeu rápido o suficiente, o que foi resposta suficiente. O rosto dele endureceu ainda mais. Claro que sabia. Queria poder dizer que ele foi gentil depois disso. Envergonhado, mas decente. Ele não foi. Essa é a parte que as pessoas sempre querem suavizar quando ouvem a história. Querem dizer que talvez ele tenha entrado em pânico, talvez tenha se sentido emboscado, talvez não tenha querido dizer as coisas que disse a seguir. E claro, o pânico fez parte.
Mas o pânico não inventa um discurso inteiro do nada. O pânico revela o discurso que você já tinha carregado. Ele levantou. Realmente levantou da mesa como se estivesse aceitando um prêmio de pior homem vivo. Disse que estava cansado de ser empurrado para cronogramas com os quais nunca concordou. Cansado de toda a conversa virar sobre o que vem depois. Cansado de ser tratado como um projeto que precisava de estrutura. Melhora. Correção. Disse que eu planejava tudo. Gerenciava tudo. Controlava tudo. Disse que estar comigo era como ser avaliado o tempo todo. Lá estava eu, ainda segurando a caixinha do anel, pensando, avaliado? Esse homem tinha aceitado viagens, jantares, cursos, trabalho emocional, diplomacia familiar. Tudo isso enquanto aparentemente vivia um documentário de refém na própria mente. Eu disse, estamos juntos há 3 anos. Ele riu, mas não com bondade. E eu tenho tentado fazer isso funcionar sem ser forçado a uma vida que não quero. Forçado. A palavra atingiu como um tapa. Atrás dele, o pai tinha ficado pálido. Um dos irmãos encarava o prato como se o purê de batatas fosse moralmente complicado. A irmã mais nova parecia chateada, mas não chocada. O que não ajudou. Perguntei. Então, o que exatamente você estava fazendo enquanto eu pago metade da sua vida? Essa foi a primeira coisa feia que eu disse, e disse na frente de todo mundo. Não finjo que fui elegante. Não fui. Estava sangrando em público. As pessoas raramente dão o seu melhor nessas situações. Ele retrucou imediatamente. Disse que nunca me pediu para fazer aquelas coisas. Disse que eu ofereci porque gostava de ser necessária. Disse que eu usava o dinheiro para me sentir segura, e depois chamava de generosidade. Essa pegou porque tinha verdade suficiente nela para doer. Odeio quando os homens usam meias-verdades como arma. É muito eficiente. Depois ele disse a frase que acabou com qualquer chance de compaixão posterior. Ele disse, eu prefiro ficar sozinho do que casar com alguém que me sufoca. Não foi uma conversa privada. Não foi um momento trêmulo de honestidade atrás de portas fechadas. Foi no jantar de Natal, na frente da família inteira dele. Enquanto eu estava ali segurando um anel que comprei com meu próprio dinheiro. Me diz qual é a resposta terapêutica correta para isso. Porque na época, meu treinamento clínico não estava em lugar nenhum. Tudo o que me restou foi raiva, e esse desejo humilhante de ou jogar o anel na cara dele, ou me rastejar para debaixo da mesa e morrer. Em vez disso, fechei a caixa. Com muita calma, o que de novo me irrita em retrospecto. Porque eu merecia pelo menos um gesto dramático. Disse, tudo bem. Depois olhei direto para ele e disse, você tem 2 dias para tirar tudo do meu apartamento. A mãe dele fez esse barulhinho de mágoa como se eu tivesse arruinado o feriado. Aquilo quase me mandou para a órbita. Olhei para ela e disse, por favor, não. Só isso. Por favor, não. Porque se ela tivesse tentado me consolar ali, eu poderia ter dito algo irrecuperável. Fui embora. Não lembro de pegar meu casaco. Não lembro de dizer tchau. Lembro do ar frio batendo no meu rosto e do caminho até o meu carro parecendo absurdamente longo. Minhas mãos tremiam tanto que deixei minhas chaves caírem uma vez, e tive que me agachar no cascalho molhado de vestido enquanto as pessoas ainda eram visíveis pela janela da sala de jantar. Teria sido engraçado de um jeito cruel de televisão se não tivesse sido a minha vida real. Sentei no banco do motorista com o motor desligado por não sei quanto tempo. O suficiente para minha respiração embaçar o vidro. O suficiente para meu celular começar a vibrar na bolsa. E para eu ignorar porque já sabia que cada mensagem tornaria as coisas piores. Quando finalmente dirigi para casa, fiz por instinto. Sem música. Sem lágrimas ainda. Só aquele estado atordoado e entorpecido, onde seu corpo entende que você não está segura para sentir nada totalmente até chegar em algum lugar com fechadura. Meu apartamento parecia obsceno quando entrei. Essa é a única palavra. Obsceno na sua normalidade. Os sapatos dele perto da porta, o casaco dele na cadeira, uma revista lida pela metade na mesa de centro, a caneca idiota que ele sempre usava, evidências de familiaridade doméstica em todo lugar, e de repente cada objeto parecia um deboche. Tirei meus saltos, coloquei a caixinha do anel na bancada e fiquei ali em silêncio até o silêncio rachar. Então comecei a empacotar as coisas dele. Não porque eu fosse forte. Não porque estivesse fazendo alguma declaração de poder. Porque se eu sentasse primeiro, sabia que talvez nunca mais levantasse. Então me mexi. Tirei as camisas dele do meu armário, juntei carregadores, coisas do banheiro, cadernos de desenho, meias debaixo da minha cama, o cereal aleatório que ele gostava e eu nunca comia. Eu me movi pelo apartamento como uma mulher limpando água de enchente. Em algum momento, talvez por volta da 3ª caixa, sentei no chão perto do sofá e chorei tanto que minhas costelas doeram. Não foram lágrimas delicadas. Não foi um rastro cinematográfico descendo pela bochecha. Foi um choro feio de corpo inteiro, molhado, com soluços e ranho e rímel no pulso porque não conseguia achar um lenço rápido o suficiente. Fiquei assim por 1 hora. Talvez mais. Depois lavei o rosto, prendi o cabelo e continuei empacotando até quase o amanhecer. Ele mandou mensagem a noite toda. Primeiro com raiva. Depois defensivo. Depois com autopiedade. Depois com raiva de novo.
Disse que eu o humilhei ao tornar a coisa pública. Disse que eu o armei uma cilada. Disse que a família dele estava furiosa. Disse que eu não tinha o direito de colocá-lo naquela posição. Em um ponto, ele realmente escreveu: "Você sabe que eu odeio espetáculo." Espetáculo. Como se eu tivesse organizado fogos de artifício e uma banda de fanfarra. Não uma pergunta desesperada na mesa de jantar da família dele, depois de 3 anos agindo como esposa sem o título. Respondi uma vez por volta das 4 da manhã, depois de reler as mensagens dele até minha visão embaçar. Disse: "Você teve meses para ir embora, se sentia preso. Teve anos para ser honesto. Esteja fora até domingo." Depois o silenciei. Bloqueei 3 familiares dele que já tinham começado a mandar variações de "por favor, se acalme", e cancelei meu próximo dia de sessões com pacientes porque não existia universo em que eu estivesse emocionalmente apta para guiar alguém em nada. Aquele dia foi brutal de um jeito silencioso. Aquele tipo de dia em que o mundo continua se movendo com uma indiferença nojenta, enquanto sua própria vida parece ter se partido ao meio. Bebi café que esfriou. Encarei a parede. Tomei um banho e esqueci se tinha lavado o cabelo. Tentei assistir algo sem sentido e acabei sentada por 3 episódios sem absorver uma única palavra. Continuei repassando o jantar, mas meu cérebro começou a editar finais alternativos, como se a humilhação pudesse ser resolvida com um roteiro melhor. Em algumas versões, ele me chamava de lado em particular. Em outras, o pai dele intervinha. Em uma versão especialmente patética, ele dizia sim porque de repente percebia o quanto me amava. Essa me fez rir alto no meio da minha sala, o que rapidamente virou choro de novo. Muito chique as minhas 24 horas. No domingo ele passou lá. Ele parecia péssimo, o que eu teria aproveitado mais se ainda não o amasse o suficiente para me sentir mal só de olhar para ele. Tinha olheiras fundas, roupas amassadas, aquele tipo de rosto cru que as pessoas ficam depois de não dormir e com certeza beber. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. As caixas estavam empilhadas perto da entrada como uma fila de testemunhas silenciosas. Ele disse meu nome suavemente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Odiei isso imediatamente. "Podemos conversar por 5 minutos?" Apontei para as caixas. Não há mais nada para discutir. Ele perguntou se pelo menos podia entrar porque o corredor era humilhante. Eu disse: "Agora você se importa com humilhação?" Não foi minha frase mais evoluída, mas mantenho o espírito dela. Ele estremeceu. Ótimo. Ele acabou entrando, principalmente porque eu não queria meus vizinhos ouvindo cada palavra, e porque parte de mim ainda achava que talvez ele estivesse prestes a dizer algo que desse um novo sentido a tudo. Não consertar. Só explicar de um jeito que doesse menos. De novo, otimismo é uma doença. Ele começou com o pânico. Disse que entrou em pânico. Disse que me ver ajoelhada ali, ver todo mundo assistindo, perceber que a mãe dele sabia, tudo atingiu ele de uma vez. Disse que se sentiu encurralado e envergonhado. E reagiu mal. Perguntei: qual parte foi o pânico? O não ou o discurso depois? Ele abriu a boca, fechou, esfregou o rosto e fez aquela coisa que as pessoas fazem quando querem crédito pelo sofrimento em vez de responsabilidade. Disse que estava se sentindo pressionado há meses e não sabia como dizer. Disse que toda vez que pensava em falar, se preocupava que eu ficaria arrasada. Encarei ele e disse: então sua solução foi me deixar financiar um relacionamento que você estava secretamente ressentindo? Ele disse que aquilo era injusto. Eu ri de verdade. Injusto? Repeti. Você me deixou pedir a bênção do seu pai. Sua mãe ajudou a planejar. Em que ponto exatamente você planejava mencionar que se sentia sufocado? Ele pareceu genuinamente chocado por eu saber do café com o pai e do planejamento com a mãe. O que era absurdo, porque obviamente eu sabia. Eu estava lá. Eu organizei. O que ele achou que aconteceu? Mas aquilo me disse algo que eu não entendi totalmente até mais tarde. Ele nem tinha considerado o quanto a própria família dele tinha alimentado a ilusão. Na cabeça dele, pelo visto, eu era a única arquiteta daquela catástrofe. Conveniente. Carregamos as caixas para o carro dele em silêncio depois disso. O tipo de silêncio que não é pacífico, só exausto. Na segunda viagem, ele parou ao lado do porta-malas e disse bem baixinho: eu não quis dizer que você me sufoca o tempo todo. Lembro de olhar para ele e pensar: uau, que edição generosa. Perguntei: então o que você quis dizer? Ele disse que eu fazia tudo parecer sério, estruturado, prestação de contas, como se sempre houvesse outra meta esperando, e lá estava. A verdadeira reclamação. Não que eu fosse cruel. Não que eu fosse manipuladora. Que eu exigia que ele se localizasse no tempo. Eu disse: isso se chama estar na casa dos 30 anos. Ele não riu. Quando a última caixa foi carregada, ele ficou parado ali com as mãos nos bolsos, como se talvez eu fosse amolecer, talvez chorar, talvez deixar ele me abraçar no estacionamento como se fôssemos vítimas de um mal-entendido, em vez de participantes de um colapso. Disse tchau na voz mais monótona que eu tinha e voltei para cima. Depois tranquei a porta e me encostei nela até a raiva finalmente entrar de vez. A raiva é mais limpa que a humilhação.
Não mais agradável, mas mais fácil de habitar. Ela me deu forma de novo. Nos dias seguintes, a tristeza ainda batia em ondas. Mas a raiva me impedia de me dissolver completamente. Voltei a trabalhar. Coloquei roupas que pareciam competentes. Ouvi as pessoas me contarem sobre problemas de limites, ressentimento, negligência emocional, e precisei de cada gota de profissionalismo para não rir direto para o vazio. Não existe piada como ser terapeuta no meio do seu próprio fracasso espetacular. Eu conseguia identificar cada padrão, e ainda assim tive que viver por isso como todo mundo. Saber todos os termos de terapia não me impediu de viver isso pessoalmente. A vida é irritante assim. Uma semana depois, a irmã mais nova dele me encurralou no estacionamento na frente do meu consultório. Ela claramente estava esperando porque havia encostada no carro com aquele rosto ensaiado que as pessoas usam quando querem parecer casuais em uma intervenção. Meu corpo inteiro tensionou. Eu tinha 10 minutos antes de uma sessão e nenhuma molécula de paciência. Ela disse que só queria conversar. Eu disse que aquilo já era palavra demais. Ela continuou assim mesmo. Disse que o irmão dela não estava nada bem. Disse que ele não estava comendo, não estava dormindo. Tinha estragado prazos de freelancers, estava surtando. A família estava preocupada. Ela disse que talvez ele tivesse reagido mal porque estava chocado e com vergonha. Disse que as pessoas fazem coisas estúpidas quando se sentem encurraladas. Olhei para ela e disse: ele não estava encurralado demais para continuar lucrando com o meu apoio. Ela recuou, mas só um pouco. Depois fez algo que mudou todo o sabor do meu luto. Ela disse: você sabia que ele se sobrecarrega, no entanto. Você sabia. Não, ele te enganou. Não, isso é horrível. Não sinto muito. Você sabia. Como se eu tivesse falhado em operar uma máquina difícil de acordo com as instruções. Perguntei se ela tinha ideia de quão insultante aquilo soava. Ela começou a se desculpar. Depois voltou atrás. Disse que relacionamentos são complicados e ninguém é totalmente inocente, e talvez nós dois tenhamos empurrado um ao outro para um lugar ruim. Aquela parte, estranhamente, me acalmou. Porque de repente ficou claro. O sistema familiar estava fazendo o que sistemas familiares fazem. Protegendo a pessoa que sempre protegeram ao redistribuir a responsabilidade, até que ninguém conseguisse localizar o centro do dano. Disse a ela que uma humilhação pública na frente de mais de 20 pessoas não era um lugar ruim onde tínhamos vagado mutuamente. Foi uma escolha. Depois entrei no meu carro e fui trabalhar tremendo tanto que tive que sentar ali por 1 minuto inteiro antes de entrar. Depois disso, as coisas começaram a vazar em pedaços. Um conhecido em comum me contou que ele andava reclamando de mim há meses. Não de um jeito dramático, preparando o término. Só nesses comentáriozinhos moles e sem espinha para os amigos. Que eu era intensa. Que eu estava sempre falando do futuro. Que eu não sabia deixar as coisas respirarem. Que eu era ótima no papel, mas vinha com pressão. Ótima no papel. Imagine descobrir que o homem que você amou por 3 anos andava te descrevendo como uma cadeira de escritório usada. Aquilo quase doeu mais que o jantar. Porque o jantar foi uma explosão. Os comentários foram erosão. Significavam que, enquanto eu estava pagando viagens e tentando construir algo, ele já estava me narrando como um fardo em salas onde eu não estava. Não uma parceira. Um fardo. Uma força. Um prazo em forma de mulher. Devolvi o anel 2 semanas depois. Não recuperei todo o dinheiro, o que pareceu apropriado da forma mais sombria possível. A mulher no balcão foi gentil, o que de alguma forma piorou as coisas. Eu tinha ensaiado uma explicação neutra caso ela perguntasse. Ela não perguntou. Só processou a devolução e me entregou o comprovante com aquela suavidade profissional que as pessoas usam quando suspeitam de uma história. Mas sabem que é melhor não perguntar. Coloquei o dinheiro na poupança e depois, em um impulso de cura ou fuga, reservei uma semana na frente do mar para mim. A viagem não foi glamurosa. Deixa eu matar essa fantasia agora mesmo. Fiquei em um aluguel com lençóis baratos e paredes finas e uma cafeteira que parecia um cortador de grama. Fui mais porque precisava do meu corpo em algum lugar onde a família dele não estivesse. Algum lugar onde eu não pudesse passar sem querer pela agência dele, ou pela cafeteria, ou pela rua dos pais dele e sentir meu estômago dobrar. Caminhei na praia de moletom e não tive nenhuma epifania. Chorei uma vez em um supermercado porque vi um homem comparando preços de sopa, e aquilo ativou algum luto doméstico aleatório sobre como a companhia comum deveria ser. Pedi comida, assisti televisão ruim e dormi mais do que dormia há meses. Não foi transformador. Foi só silencioso. O silêncio pode ser medicinal quando você passou tempo demais vivendo dentro do barulho dos outros. Também comecei a fazer terapia. Sim, a terapeuta arrumou uma terapeuta. Revolucionário. Eu tinha resistido por anos porque as pessoas da minha profissão são unicamente talentosas em confundir autoconsciência com processamento emocional de verdade. Eu conhecia meus padrões. Ótimo. Maravilha. Acontece que dar nome à ferida não a costura. Minha terapeuta era calma de um jeito que achei irritante no começo. Ela não corria para atribuir vilania. Também não me deixava me reduzir a uma vítima pura, o que também achei irritante. Ela disse algo na nossa terceira sessão que ficou gravado na minha pele por semanas. Disse:
Você continuou investindo na utilidade porque a utilidade parecia mais segura do que exigir clareza mútua. Eu quis discutir. Em vez disso, chorei. O que foi um saco, mas preciso. Enquanto isso, continuei ouvindo atualizações pela corrente social de uma cidade que é grande o suficiente para o anonimato, até você ser largada publicamente, e de repente todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Ele saiu da agência depois de um conflito com um supervisor. Ou foi empurrado para fora. Depende de qual versão você acredita. Voltou a morar com os pais porque não conseguia pagar o aluguel sozinho. Aquele detalhe me deu uma satisfação complicada, da qual não me orgulho, mas também não tenho vergonha suficiente para mentir. O relacionamento dele com o pai ficou tenso. O pai, pelo visto, não tinha gostado de ser usado como acessório no fracasso emocional do ano. Bom para ele. Pequeno crescimento. Em algum momento ele começou a sair com alguém que conheceu em um aplicativo. Essa notícia chegou até mim do mesmo jeito casual e venenoso que todas as atualizações ruins chegam. Ouvi dizer que ele está saindo com alguém. Eu esperava que a informação me desse uma facada. Em vez disso, ela só me exauriu. 2 meses depois, soube que aquilo tinha terminado também, porque ela achou ele emocionalmente desgastante e inconsistente. Eu ri quando soube disso, depois me senti mesquinha imediatamente. Depois ri de novo. O crescimento não é linear. O que demorou mais para desvendar não foi sentir falta dele, exatamente, mas sentir falta da versão de mim mesma que tinha acreditado na história. Tenho uma vergonha especial em perceber que você não foi apenas enganada por outra pessoa, mas pela sua própria disposição em colaborar com a fantasia. Eu não tinha inventado o carinho dele, mas tinha inflado esse carinho. Tinha pegado gratidão, conforto, aprovação familiar e rotina compartilhada e arrumado tudo em algo mais resistente do que o que realmente existia. Achei que, porque ele estava sempre por perto e precisava de mim, isso significava que ele me amava. Eu estava errada. As mulheres fazem isso o tempo todo e depois ficam chocadas quando a tradução falha. Eu sei por que fazemos isso. Somos treinadas para interpretar migalhas generosamente porque admitir a fome parece patético. Mesmo assim, saber disso não tornou a coisa menos humilhante. Cerca de 4 meses depois do Natal, a mãe dele me ligou. Quase não atendi. Só atendi porque achei que talvez tivesse acontecido algo médico e, apesar de tudo, eu ainda sou, pelo visto, o tipo de pessoa que assume a emergência do melhor cenário. A voz dela parecia mais velha, mais suave. Perguntou como eu estava. Eu disse, bem o suficiente. Ela se desculpou, mas daquele jeito maternal lateral que ainda protege o filho. Disse que a noite toda saiu do controle, que as emoções estavam à flor da pele, que ele nunca deveria ter falado comigo daquele jeito na frente de todo mundo. Verdade. Depois disse que desejava que eu não tivesse escolhido um momento tão público. Eu realmente ri. Você me ajudou a escolher, eu disse. Longo silêncio. Então, ela disse algo sobre achar que ele precisava de um empurrão e não perceber o quão irritado ele tinha se tornado. Irritado ele tinha se tornado. Não honesto. Não decidido. Irritado. Como se o problema fosse a temperatura. Não a verdade. Perguntei a ela. Você sabia que ele não queria casar comigo? Ela disse que não. Parecia sincera. Acredito que não soubesse totalmente. Acho que sabia que ele estava enrolando e presumiu que as preferências dela eram universais. Ela queria a família preservada da forma que ela gostava. Eu representava ordem, confiabilidade, talvez netos, continuidade dos domingos. O filho dela representava o caos que ela nunca tinha conseguido conter com sucesso. Ela achou que estava ajudando. Essa é a coisa difícil. Às vezes as pessoas te destroem enquanto tentam restaurar a própria versão delas de paz. Disse a ela que não estava brava com ela do jeito que estava brava com ele, mas não queria contato. Não porque eu precisasse de vingança, porque cada conversa com aquela família transformava a responsabilidade em sopa. Ingredientes demais. Muita mexida. Eu precisava de bordas limpas. Ela chorou um pouco. Me senti mal. Depois irritada por me sentir mal. Depois só exausta. Terminamos a ligação educadamente. Nunca mais falei com ela depois disso. Por volta do 6º mês, minha vida começou a parecer reconhecidamente minha de novo. Não melhor do que antes em alguma montagem inspiradora. Só minha. Parei de checar se tinha perdido alguma mensagem escondida dele. Doei o suéter que ele deixou para trás e percebi na metade do dia que não tinha pensado em fazer aquilo de forma cerimonial, o que pareceu um progresso. Peguei uma tarde extra no consultório porque quis, não porque estava me distraindo. Redecorei o canto da minha sala onde ele costumava largar a bolsa e comprei uma poltrona de leitura que não fazia nenhum sentido estético com o resto do cômodo. Mas era tão confortável que eu não me importei. Comecei a ver amigos aos domingos em vez de automaticamente procurar por uma travessa de comida. Dormi melhor. Ri mais. Ainda tive quedas aleatórias, claro. Às vezes um cheiro, ou uma música, ou um comercial estúpido de feriado me pegava do jeito errado. O luto é cafona assim. Aparece sem ser convidado e mal vestido. Também conheci alguém, embora conheci alguém faça parecer mais operístico do que foi,
Ele era um arquiteto que encontrei em um evento profissional de arrecadação de fundos depois de acenarmos educadamente um para o outro por meses nos mesmos círculos locais. Era divorciado, direto, discreto e milagrosamente capaz de responder perguntas básicas como um adulto. Começamos com um café, depois jantar, depois um tipo lento de namoro que não exigia que eu encenasse certeza ou liderança materna ou resgate financeiro. A primeira vez que ofereci pagar algo porque eu tinha escolhido o lugar, ele disse: "Você paga na próxima." E então pagou de verdade. Quase chorei ali mesmo na mesa. O nível estava baixo assim. Contei a história para ele eventualmente, embora não tudo de uma vez. Pedaço por pedaço. O suficiente para explicar por que jantares de feriado faziam meus ombros subirem até as orelhas, e por que qualquer linguagem vaga sobre algum dia me fazia internamente procurar um extintor de incêndio. Ele não respondeu com pena, o que eu apreciei. Também não respondeu com aquele impulso masculino de me consertar como um problema de encanamento. Ele só ouviu. Uma vez, depois que fiz alguma piada autodepreciativa sobre pedir um homem em casamento publicamente quando ele claramente odiava mais o confronto do que a desonestidade, ele disse: "Isso soa como algo que uma pessoa esperançosa fez, não uma pessoa estúpida." Eu quis rejeitar aquilo imediatamente porque a dor faz o cinismo parecer mais inteligente. Mas uma parte de mim se apegou a isso de qualquer maneira. 8 meses depois do jantar, eu estava voltando do trabalho com compras no banco de trás, listando mentalmente o que ainda precisava para a semana, quando percebi que não tinha pensado nele o dia todo. Nem uma vez. A própria percepção me fez pensar nele, o que foi irritante, mas mesmo assim, houve um alívio nisso. Não do tipo dramático. Não um desfecho com um laço em cima. Só espaço. Espaço suficiente para respirar sem que cada inspiração arranhasse. Eu acho que propor em público foi um erro? Com certeza. Um erro enorme. Não romantizo mais isso. Gestos públicos não criam verdades privadas. Eles apenas expõem o que já está lá. Eu não fui corajosa naquela noite, fui desesperada em um traje elegante. Eu queria tanto a certeza que vesti a esperança como uma surpresa e chamei de romance. Essa parte é minha. Eu assumo. Mas a parte dele é dele. Ele poderia ter ido embora antes. Poderia ter dito a verdade antes de haver um anel, antes de haver bênçãos e acompanhamentos e crianças correndo em meias natalinas. Poderia ter escolhido a honestidade em 100 momentos mais silenciosos e não escolheu. Foi o que finalmente aprendi. Se é que tem que haver uma lição, e eu odeio lições porque elas sempre soam como ímãs de geladeira depois que passa tempo suficiente. Quando você continua dando sem saber onde está pisando, você começa a desaparecer. Não imediatamente. Parece quente no começo. Útil. Amoroso. Então um dia você acorda e percebe que tem feito testes para permanência em um relacionamento que te mantém de reserva. Você não está sendo escolhida. Está sendo instalada confortavelmente. Não acho que ele me odiava. Isso teria sido mais simples. Acho que ele amava ser amado por mim e ressentia tudo o que isso exigia em troca. Acho que a família dele amava o que eu representava e confundiu isso com intimidade. Acho que eu confundi ser tecida nos rituais deles com ser insubstituível. Eu não era. Nenhum de nós estava vendo com clareza. Eu só paguei a taxa de entrada mais cara. Às vezes as pessoas perguntam, geralmente depois de algumas taças de vinho e com aquele tipo de deleite horrorizado que as mulheres reservam para as histórias de desastre de outras mulheres, se eu faria diferente se pudesse voltar. Esperam que eu diga que nunca proporia. Nunca gastaria o dinheiro. Nunca conheceria o pai. Nunca daria tanto. Honestamente, se eu pudesse voltar, faria perguntas diretas muito antes. Não aceitaria respostas vagas. Não tentaria tanto me provar para alguém que gostava de manter as coisas pouco claras. E prestaria atenção em como a família dele continuava elogiando o que eu fazia por ele. Não como ele se sentia sobre mim. Ouviria na primeira vez que alguém insinuasse que eu precisava gerenciar o desconforto dele com o compromisso. Acreditaria nisso como informação, não como instrução. E eu definitivamente não me ajoelharia na frente de uma mesa de jantar cheia de pessoas que achavam que eu já era da família enquanto o homem real no centro de tudo ainda estava debatendo se eu sequer contava. Ainda assim, e esta é a parte que não digo às pessoas que querem um final vitorioso e limpo, não me arrependo de amar profundamente. Me arrependo de ignorar o quão solitário tinha se tornado dentro desse amor. Tem uma diferença. Eu não fui humilhada porque me importei demais. Fui humilhada porque continuei tentando fazer algo mútuo a partir de algo unilateral e chamei isso de paciência. Agora, quando chego em casa, o apartamento é mais silencioso do que era naquela época. Mas é um silêncio honesto. Minhas compras são minhas. Meus fins de semana são meus, a menos que eu escolha o contrário. Meu dinheiro sai da minha conta por razões que não exigem que eu as traduza em prova de devoção. Se um homem quer estar na minha vida, ele não tem o direito de se instalar como umidade e chamar isso de compromisso. Ele não ganha o meu trabalho só porque gosta da temperatura do meu cuidado. Às vezes, geralmente quando o inverno começa, e as luzes de Natal voltam e as lojas começam a empurrar pijamas combinando e nostalgia como se fosse obrigatório,
Lembro do peso exato daquela caixinha de anel na minha mão. Lembro da queimação nos meus joelhos através do tecido do meu vestido. Lembro da expressão no rosto dele que não confundo mais com confusão. E sim, ainda dói em um lugar que eu provavelmente não vou fechar totalmente. Esse tipo de vergonha fica com você. Te atinge quando você não está esperando. Mas a dor nem sempre é prova de que você escolheu errado. Às vezes é prova de que você finalmente obteve a verdade antes da papelada, antes da hipoteca, antes de uma criança ter que assistir dois adultos encenarem um ressentimento que deveria ter terminado anos antes. Então não tive o final que planejei naquele Natal. Graças a Deus, honestamente. Tive algo mais bagunçado e cruel e muito mais caro do que a terapia deveria ter sido. Mas também saí antes que minha vida inteira endurecesse em torno de um homem que queria os benefícios do compromisso, sem nunca ter que olhá-lo nos olhos. E se ele algum dia contar a história agora, se ele ainda conta, imagino que diga que eu o peguei de surpresa, que fiz um escândalo, que transformei um feriado de família em um desastre porque não conseguia lidar com a incerteza. Tudo bem, deixe que ele tenha essa versão. A minha é melhor, principalmente porque é verdadeira. Ele não foi emboscado pelo amor. Ele foi confrontado por ele. Publicamente, sim. De forma desajeitada, sim. De um jeito que eu nunca recomendaria a nenhuma outra mulher viva, sim. Mas confrontado mesmo assim. E quando chegou o momento de responder honestamente, ele finalmente respondeu. Só não antes de tirar tudo o que podia da demora. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.